Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao História em Pílulas. O assunto de hoje é aquilo que o historiador José Murilo de Carvalho chamou de câncer que impede que a gente desenvolva uma sociedade verdadeiramente democrática. Aquilo que ele chama de escravidão dos dias atuais. O tema de hoje é desigualdade. E antes da gente começar, deixe o seu like aí no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal se você não for inscrito. Olha, o assunto de hoje é um assunto delicado e difícil de se falar. Ele é delicado porque eu, pessoalmente, considero esse o grande problema brasileiro, a desigualdade. E ele é difícil de falar porque existem formas diferentes de se tratar o assunto. Desigualdade normalmente é falada por economistas, mas eu quero trazer um viés histórico para essa conversa. Eu acho que muitas vezes os economistas falam isso de maneira um pouco fria, de números e de formas e metodologias de saber se o Brasil é o 7º ou o 9º país mais desigual do mundo, mas sinceramente, para mim não interessa se é o 7º ou o 9º. Para mim, interessa que o Brasil é um país muito desigual e interessa saber o que a desigualdade causa na vida das pessoas. Bom, primeiro, deixa eu explicar essa briga que às vezes há entre economistas. Há economistas que julgam a desigualdade pelo índice Gini, vocês devem ter ouvido falar muito disso. Um matemático italiano bolou esse índice lá no começo do século XX e para poder formular o índice Gini, normalmente os economistas pegam ali a renda por domicílio. E aí alguns economistas dizem que esses dados não são tão confiáveis. A renda por domicílio, muitas vezes, ela não é fornecida pelas famílias da maneira mais correta. Outros economistas pegam como dado a base de imposto de renda de todos os países. E aí parece que esse é um dado um pouco mais confiável, porque mentir para o imposto de renda normalmente dá cadeia. De qualquer forma, se a gente for pegar um espectro, uma linha, e colocar ali na ponta da linha os países mais iguais, a gente vai ter países como Bélgica, Suécia, no meião ali, Estados Unidos, tal, e lá no final da fila, gente como África do Sul, Botsuana e Brasil. E aí não importa a metodologia que você for usar, o Brasil está sempre nesse fim de fila aqui. Às vezes é o 7º, às vezes é o 9º, às vezes é o 2º, mas o problema para mim é que se a gente está aqui, não importa se é o 9º, se é o 7º, se é o 2º. Isso não era o lugar para o Brasil estar. E aí nesse vídeo eu quero pensar com vocês, primeiro, o que isso significa na vida das pessoas, na nossa vida, e segundo, as razões para isso. E por fim, terceiro, o que a gente pode fazer em relação a isso? No mundo, por exemplo, se estipula que hoje 1 em cada 5 crianças não vão à escola por conta da desigualdade. Isso significa dizer que 20% das crianças do mundo não vão ter a chance de se desenvolver plenamente, de desenvolver os seus sonhos e as suas potencialidades. Isso para mim é muito grave. E sendo o Brasil um dos países mais desiguais do mundo, isso é um problema que a gente precisa colocar no lugar 1, no lugar 01, no lugar 00 da nossa agenda política, social, econômica, da nossa agenda. Pensando nos impactos que isso tem na vida das pessoas, eu já falei, por exemplo, aqui na questão da escolaridade. Então, a desigualdade tem um impacto gigantesco na escolaridade, no tempo que as crianças vão ficar na escola e na qualidade dessa escola. Quanto mais rico, melhor a qualidade da educação que você tem acesso no Brasil, porque o Brasil é um país muito desigual. Isso tem a ver com expectativa de vida. Em bairros ricos de São Paulo, a expectativa de vida bate os 80 anos. Nos bairros mais pobres, 59 anos. Isso tem a ver com nutrição, com mortalidade infantil. Isso tem a ver com violência. Porque sim, as regiões mais violentas do mundo não são as regiões mais pobres, são as regiões mais desiguais. Então a América Latina, que é uma das regiões mais desiguais do mundo,
é a região mais violenta do mundo também. E o Brasil é um dos países mais violentos do mundo porque é um dos países mais desiguais do mundo. É claro que a violência tem outros fatores que também se somam a este grande fator, mas esse é um fator estruturante: maior desigualdade, maior violência. Então, como vocês podem perceber, a desigualdade ela causa problemas nos mais variados espectros, nas mais variadas camadas, e ela atinge todo mundo. Mesmo os mais ricos, no Brasil 1% mais rico, que tem 28% da riqueza do país, mesmo esse 1% é atingido pela desigualdade, porque esses caras, como moram no Brasil, eles têm que andar com segurança, carro blindado, câmera e vivem com medo. Por quê? Porque aqui a violência pega. E pega porque o Brasil é um país desigual. Bom, quais as razões históricas para a nossa desigualdade? Existe um debate sobre isso. É claro que a gente pode voltar lá nos latifúndios. O Brasil é um país que foi estruturado em sesmarias, em latifúndio. O que é latifúndio? É uma grande propriedade, uma grande extensão de terra que é dada a uma pessoa. Muita terra para uma pessoa, isso é concentração de renda. A terra é uma forma de renda. Então é claro que na nossa estrutura, no nosso formar, na nossa formação, lá no nosso começo, o Brasil nasceu um país desigual. Só que outros países também nasceram desiguais e conseguiram corrigir isso ao longo do tempo. Por isso, alguns historiadores e economistas não gostam de colocar toda a culpa da desigualdade brasileira lá na nossa colonização, como se isso fosse culpa dos portugueses e o que dá para a gente fazer, né? Os portugueses fizeram isso. Não é bem assim. Por exemplo, tem um economista americano chamado Nathaniel Leff que ele diz o seguinte: olha, não, o grande problema da desigualdade no Brasil começa no Império. E aí no Império, vocês sabem, o Brasil já era governado por brasileiros. 1850, Lei de Terras, é uma lei pensada para impedir que escravizados que estavam sendo libertados e que iriam ser libertados, a elite já sabia que a abolição era inevitável, e que os imigrantes que estavam chegando, imigrantes pobres europeus, tivessem acesso à terra, que, como a gente já viu, era a grande renda da época. Então, em 1850, o Brasil fez uma lei chamada Lei de Terras para dificultar o acesso de escravizados libertos e de imigrantes pobres à terra. Para comprar terra, você precisava, primeiro, você não podia se apropriar das terras devolutas, das terras do Estado. Para ter as terras devolutas, você precisava comprar. Essa é uma lei feita exatamente para concentrar renda. Se você quiser comparar, 1862, os Estados Unidos também fazem uma lei de terras, o Homestead Act. Está lá na Guerra Civil, na Guerra de Secessão, eles também sabem que a abolição será uma questão de tempo, então o presidente Abraham Lincoln faz uma lei que é o contrário. Qualquer pessoa que cultivasse por 5 anos 110, 120 alqueires de terra era dono da terra. Isso era para incentivar que as pessoas viessem de outros lugares, se fixassem nos Estados Unidos e pudessem começar uma vida com um pedaço de terra que fosse seu. Bastava que você cultivasse aquela terra por 5 anos. Essa lei do Homestead Act, ela só foi efetivamente repelida ou substituída em 1976. Olha só, e no Alasca ela ainda durou mais 10 anos, então até 1986, se você fosse para o Alasca e cultivasse 130 alqueires de terra que fossem terras do Estado, essa terra seria considerada sua. É claro que para ir cultivar terra no Alasca você precisa ter muita coragem, mas o que importa dizer é o espírito da lei. Aqui nos Estados Unidos era redistribuir a riqueza, no Brasil era concentrar. Para a desigualdade no Brasil, recentemente, um dos melhores trabalhos que surgiram foi um do economista, o Pedro Ferreira de Souza, acho que é a tese de doutorado dele, uma história da desigualdade no Brasil. Concentração de renda entre os ricos no Brasil entre 26 e 2013. Aqui ele vai até se distanciar um pouco dessa coisa, tanto da concentração de renda, da desigualdade começando lá na colônia, como também no Império. Ele vai trazer um pouco mais para perto da gente no momento do Brasil República, a Primeira República, 1920, um pouquinho antes ali da Era Vargas, 2030 começa com Vargas, então
um grande momento de concentração de renda. O quadro que ele pinta é um quadro um pouco desalentador para a gente, porque, a grosso modo, ele vai dizer o seguinte: ó, o Brasil é um país bastante desigual, o 1% mais rico é muito rico, concentra muito da riqueza nacional, e o quadro não muda muito durante períodos de ditadura e democracia, não muda muito ao longo do tempo. Às vezes tem algumas poucas mudanças, mas estruturalmente se mantém essa concentração de renda. E ele vai dizer, olha, e não há outros países que consigam, que tenham feito um movimento de desconcentrar a renda sem grandes rupturas, guerras, evoluções, coisas desse tipo. Então, se o Brasil realmente quiser ir por um caminho de menos desigualdade, como a gente não vai querer passar por guerras e tal, provavelmente a gente vai ter de se inventar, e vai ter que inventar uma política que possibilite isso. O que ele também vai sustentar é que o Brasil construiu instituições ao longo do tempo e construiu políticas ao longo do tempo para a concentração de renda. E esse é um ponto muito importante para a gente pensar. Tá? O nosso país, e aqui a gente pode até voltar na lei de 1850, as leis são construídas, a classe política que está no poder, ela não quer a desconcentração de renda. Ela quer a concentração de renda, ela não quer o fim da desigualdade, porque a classe política que está fazendo as leis e que manda no Brasil, desde da Primeira República, e se você quiser voltar atrás, desde o Império, essa classe política é 1 ou 10% mais rico do país. Não são os trabalhadores que estão ali representados. Tá? Então, muito dificilmente a desigualdade, esse câncer que impede que o Brasil seja um país realmente democrático, vai ser resolvido no Brasil a curto prazo. A saída é uma saída política. A saída é uma saída de eu e você, nós eleitores, pensarmos muito nisso quando formos colocar o nosso próximo voto. Pensar o seguinte: o que esse candidato fala sobre a desigualdade? Porque o que a gente tem visto é que a grande parte dos candidatos sequer menciona a desigualdade. E quando menciona, vem com planos muito genéricos e mirabolantes que não atacam a raiz do problema. Então a gente precisa muito cobrar dos nossos políticos isso. Qual é a tua perspectiva, qual é o teu plano, qual é a tua proposta política para que o Brasil diminua a desigualdade? Porque, gente, não adianta. A desigualdade, ela não é boa para ninguém. Um outro livro que eu indico para vocês são os livros do Thomas Piketty, que é o economista francês. Ele tem Capital no século XXI e agora, de 2020, ano passado, ele lançou Capital e Ideologia. Se você já leu Capital no século XXI, eu sugiro que você leia Capital e Ideologia. Se você não leu Capital no século XXI, eu sugiro que você pule direto para o Capital e Ideologia, porque ele já fala um pouco do que falou no Capital no século XXI e coloca na sua análise ainda países como Brasil, Índia, Rússia, os BRICS. E mostra como essa desigualdade, né, nesses países também é construída ao longo do tempo. Então, eu acho que é uma leitura que vale a pena. A gente precisa pensar mais sobre desigualdade no Brasil, no nosso dia a dia. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.